Vamos dar sequência agora aos trabalhos, com a última apresentação antes do almoço. O Ricardo Patara, do NIC-BR, vai falar sobre numeração IP. Como estamos? Acho que é um tema interessante aí para todos. Por favor, Ricardo. À vontade. Obrigado, Galvão. Bom dia. Essa apresentação foi estrategicamente colocada antes do almoço, para que não tenha perguntas. A gente está um pouquinho atrasado, então o interesse vai ser cada vez menor em perguntas, e sim em relação ao almoço. Vamos lá. Sou Ricardo Patara, trabalho para o NIC-BR, no departamento de numeração. É um serviço dentro do diretoria do Registro BR. Acredito que esse serviço já seja conhecido pela maior parte de todos vocês. A ideia é, rapidamente, sem tomar muito tempo de vocês, falar um pouquinho de como a gente está na situação de recursos de endereços IPv4. A gente sabe que está acabando, e passar alguma coisinha sobre em que momento que a gente está dessa fase de terminação, de esgotamento do IPv4. Algumas informações de introdução, rapidamente, só para destacar que a gente tem na distribuição dos recursos numéricos internet 5 organizações no mundo que cuidam disso para que as alocações sejam feitas de forma organizada, hierárquica, controlada, principalmente para evitar conflito. Dentro da região nossa, aqui nós temos o NIC-BR, que faz o papel de registro nacional. As alocações são feitas com base em políticas, em regras, e tem uma característica bem interessante, que é um processo chamado de bottom-up, ou seja, o processo que estabelece essas regras, ele começa pela comunidade, que são os grandes interessados e usuários desses recursos, eles que propõem regra, eles propõem alterações na regra ou novas regras que depois, uma vez aprovadas, são aplicadas, são executadas pelos registros internet. O IPv4 já há algum tempo está se esgotando. Ele é um recurso finito, ele tem um conjunto numérico finito de 4 bilhões mais ou menos, e atualmente, se a gente olhar no mundo, 98% desses 4 bilhões já estão distribuídos. Tá? Uma parte desses 4 bilhões não são utilizados, porque são os endereços multicast, são a classe D, que nunca teve um uso bem definido, mas boa parte desses 4 bilhões são utilizáveis e já se encontram aí em 98% distribuídos. E alguns desses 5 registros regionais que eu comentei no início implementaram regras para utilizar o finalzinho desses recursos que ainda estavam livres, para tentar garantir um acesso equilibrado. Porque imagina o seguinte, vamos imaginar uma situação hipotética, que um registro regional tenha lá uma quantidade X de endereços IPs para serem alocados, e um grande provedor com justificativas, com necessidades justificáveis, chegue e leve todo esse X, deixando os demais que porventura estavam com pedidos na fila, sem nada restante. Então a ideia foi, olha, vamos distribuir em pedacinhos pequenos para conseguir atender um maior número de empresas que possam justificar essa necessidade. No caso do LACNIC, essa regra para terminação organizada aí dos endereços IPv4 ou esgotamento, acesso a esses últimos recursos IPv4, ela entrou em vigor em junho de 2014. E qual que é a regra e a fase que a gente está atualmente? Alocações no máximo de barras 22, 1024 IPs, a cada 6 meses. Isso inclui a alocação inicial como a alocação adicional. E aí a gente entra na informação realmente da apresentação. Hoje, 88% daquele espaço que foi reservado para essa fase já está alocado. Como é que está distribuído isso daí? Está tão pequeno que nem eu consigo olhar, mas eu acho que 88% aí, ou na verdade, grande parte foi alocado para provedores de internet, o que era esperado, uma parte aí para usuários finais, que são empresas que utilizam os recursos na sua própria organização, e ali aquela parte vermelhinha é o que tem livre, para a gente ter uma ideia do que resta. Havia sido reservado para essa fase 1/10, 4 milhões de endereços
para serem distribuídos nesse processo. Isso aqui é um gráfico, depois vocês consultam, essa apresentação vai estar disponível. Como é que foi essas alocações nesse período, desde que começou até agora, provedores pedindo o bloco pela primeira vez, pedindo espaço adicional, usuários finais. Então, esse é um gráfico para a gente, quem que tiver curiosidade para saber como é que foi o fluxo de alocações nesse período. Mas aí o interessante dos gráficos... e uma observação, esses 3 gráficos aqui são providos pelo LACNIC. Ali tem um URL onde vocês podem obter essas informações e outras. Tá? E essa aqui também é um gráfico provido pelo LACNIC, é uma projeção matemática de quando, analisando aí como é que tem sido a alocação nesse período, quando que pode acabar esse restinho, esses 12% que restam ainda não alocados. Então, a gente tem aí um cenário mais pessimista, que seria agora em janeiro, e um cenário um pouco mais otimista, que seria entre março e abril do próximo ano. O que acontece? Acaba a fase que nós estamos atualmente e entra uma outra fase, onde originalmente haviam 4 milhões de endereços, hoje é um pouquinho mais, porque a IANA, que é uma instituição global que cuida dos recursos não alocados a nível global, tinha em seu estoque alguns endereços IPv4 recuperados ou devolvidos, e ela distribuiu esses endereços para os registros regionais. Então, o LACNIC recebeu, então aquele estoque inicialmente de 4 milhões cresceu um pouquinho, se não me engano, é na faixa de 5 milhões, e quando entrar essa próxima fase, as alocações vão ser também de barras 22, no máximo 1024 IPs, mas somente uma vez, então não vai ter mais alocações adicionais. A ideia é o seguinte, a gente garante que empresas que venham a entrar nessa indústria daqui para frente, ou desse momento para frente, tenham condições de adquirir pelo menos um mínimo de endereço IPv4 para montar a sua infraestrutura e implementar IPv6. Então, isso daí é o que vai acontecer quando aqueles 4 milhões de endereços IPs originalmente reservados para a fase que nós estamos a terminar, e a gente viu que já está terminando. Algumas estatísticas também retiradas da página do LACNIC, eu acho que ali tem uma série de informações bastante interessantes. Mais de 185 milhões de endereços IPv4 distribuídos na nossa região, 57% está no Brasil. Isso é, de certa forma, esperado pelo tamanho do Brasil, pelo mercado aquecido que a gente tem na parte internet, principalmente em quantidade de provedores pequenos e médios cobrindo aí a necessidade de usuários no Brasil. Esse outro gráfico, especificamente é meu, está mais feinho, não é tão bonito que o do LACNIC, mas é para mostrar o seguinte, se não me engano o Milton já mostrou esse gráfico, mostrar o seguinte, que nós temos ali percebe-se ali um aceleramento, uma aceleração no crescimento de alocação de endereço. A parte em vermelho, que está mais ao fundo, é as alocações de endereços IPs no Brasil. A parte que está um pouquinho depois do vermelho é do LACNIC, então a gente está mais ou menos parecido no ritmo de alocação na região, um pouquinho maior nos últimos anos. E a parte que está um pouquinho mais abaixo, um pouquinho escondida, é a parte do México, porque o México também é um registro nacional na região, então ele tem o seu próprio instituição que faz as alocações ali. Esse aqui é o volume de alocações. A gente teve um crescimento em 2014, o que era esperado, havia-se a difusão de que o endereço, a forma de alocação ia modificar, então teve um crescimento, depois diminuiu, mas a gente continua ainda alocando endereço IPv4 nessa regra e, logicamente, num volume menor do que anteriormente. Finalizando, para não deixar de falar de IPv6, que é uma coisa muito importante, 90% dos sistemas autônomos aqui no Brasil já estão preparados para IPv6, já tem alocação de IPv6. Pode ser que não estejam utilizando, por diversas que sejam as suas razões, mas já tem ali a sua alocação e já é um passo importante para começar a utilizar. 72% do que está alocado na região está dentro do Brasil, e aqui um gráfico que mostra a quantidade de sistemas autônomos que a gente aloca, e desses sistemas autônomos, quantos tem IPv4 e quantos tem IPv6. Então, a gente vê que é bem próximo àquilo que eu falei, 90% desses sistemas autônomos já há algum tempo, desde 2015, 2014, tem IPv4 e IPv6. Então, já é um passo importante para
iniciar a utilização desse recurso. E era isso. Tentei ser rápido para não atrasar o almoço de vocês e deixar pouco tempo para pergunta também. Obrigado, Ricardo. Alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, Ricardo, na verdade. Você. Você comentou da próxima fase e disse que será somente para novas alocações, né? Não incluirá adicionais. Isso vale para quem, ou seja, somente para os novos, não está zerando essa fase adicional. Ou seja, isso, o cara que já somente para quem ainda não conta com nenhuma alocação por parte do NIC-BR. Então, é aquele provedor que ainda utiliza hoje recursos de internet dos seus upstream providers e já adquiriu um tamanho, capacidade técnica para virar um sistema autônomo e vai alocar, vai receber o ASN, o bloco IP, V4 e V6 pela primeira vez e vai ser, em relação ao IPv4, somente uma alocação. Então, para quem já tem ASN, quem já tem AS, acaba agora nessa fase. Nessa fase, a partir dessa fase, já não pode obter mais endereços adicionais. Tá bom. Lucenildo, por favor. Patara, eu queria, na verdade, 2 comentários seus, que eu acho que você tem dados bem mais atualizados do que a gente. O primeiro é sobre AS de 16 bits. Soube que recentemente acabaram na IANA, né, e isso implica, de certa forma, no que vai acontecer quando é comprovada a necessidade de alocação de AS de 16 bits. Não sei se você já tem alguma informação sobre isso. E a segunda, eu vou falar meio que em nome da nossa equipe de ativação lá do IX. Quando alguém pede para se conectar hoje com a gente e diz que quer uma conexão apenas IPv4, nossa política é vamos ativar IPv6, e se o cara diz que não tem, a gente já até conversou, né, meio que a gente pede para que ele entre em contato com a sua equipe e que faça a alocação de bloco para que a gente ative logo IPv4 e IPv6. Eu queria que você comentasse, porque eu imagino que a política de vocês já seja alocar tudo junto agora, e para a gente hoje é meio que mandatório. Se o cara não ativar IPv6, ele vai ficar de molho lá sem ativar. Então, a gente tem que fomentar e botar a rede para funcionar na pilha V6. Né? Então, basicamente, são essas 2 coisas. Ótimo. Eu agradeço as consultas do Lucenildo, são bastante importantes. Vou começar na ordem inversa. De fato, a política, quando essas 2 fases, essa política entrou, que são essas fases que eu mencionei, elas visam justamente dar um mínimo para que a pessoa tenha condições de implementar IPv6. Então, por isso, está lá na política que essas alocações nessas fases são garantidas desde que a organização tenha IPv6. Então, se ele está pedindo um bloco adicional IPv4 e não tinha IPv6, ele tem que receber IPv6. Se ele está pedindo pela primeira vez IPv4, ele recebe IPv6 também. Então, está lá na política. Como ela visa garantir que o provedor tenha IPv4 para implementar as diversas técnicas IPv6, ele recebe IPv6 também. Então, está na política, recebeu IPv4, tem que receber IPv6, isso vale para a próxima fase também. Em relação a ASNs, uma observação, a gente tem uma característica muito interessante, o Brasil na região é o que mais tem implementado no seu core ASNs 32 bits, outras regiões têm dificuldades maiores, então a gente tem aí uma grande quantidade de ASNs 32 bits em uso, a gente não tem tido problema quando aloca 32 bits e o provedor volta para trocar. Então, a gente consegue distribuir muitos ASN 32 bits e, de fato, a IANA distribuiu os últimos que ela tinha lá 16 bits sem alocar. O LACNIC, como é que a gente faz? A gente tem alguns ASN 16 bits no nosso estoque local no Brasil. O LACNIC tem o seu próprio, quer dizer, se a gente precisar, tem uma reserva de emergência, uma reserva de segurança. Eu não sei de cabeça agora qual seria essa quantidade, mas é grande. Mas são casos muito específicos de que não conseguem utilizar 32 bits, então eu acredito que nesse cenário a gente está numa situação confortável. Tá bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Vamos agora para o